Olá, boa noite, pessoal. Fazendo alguns testes aqui da nossa live de hoje, live de novembro 4. Ainda estamos só fazendo os testes, às 7h30 pontualmente a gente começa. Oi, Dani. Dani, primeira que entrou aqui, tudo bem? A gente teve ontem, esse é um... Oi, Fátima, tudo bom? Celso, vamos entrando para a gente acompanhando. Esse é um projeto chamado Histórias que Conectam. Nosso objetivo como Novembro 4, como agência de comunicação, né, que é a nossa praia, é trazer pessoas, trazer profissionais, especialistas de vários temas que possam compartilhar com a gente, compartilhar com vocês algumas experiências que todos estão vivendo aí, né? Ontem a gente começou uma pré-estreia com o Felipe Ciani, da CNN. Foi uma conversa muito legal, uma conversa muito boa, no sentido de a gente tentar entender um pouco do que está acontecendo. Acho que ontem a gente trouxe uma reflexão que esse cenário reflete todo mundo. Tem vários interlocutores aí, né? Tem as pessoas que estão em casa, tem as pessoas que estão eventualmente com mudança de trabalho, pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão numa situação financeira apertada. Enfim, acho que o nosso papel de comunicação, nosso papel de profissional da área em especial, é tentar trazer um pouco de leveza. É uma coisa que eu sempre prego, de tentar trazer um pouco de leveza para todo mundo nesse momento que é bem apertado mesmo, bem complicado. Então esse projeto pretende isso, né? Na verdade não é uma palestra, não é nada nesse sentido, não é um curso, é só um bate-papo com profissionais que a gente conhece, que a gente trabalha, que a gente já trabalhou, pessoas que a gente admira no trabalho. Então ontem foi o Felipe, hoje é a Flávia, no assunto responsabilidade social e sustentabilidade. Já estou aqui, daqui a pouco já te chamo, só um minutinho. E amanhã a gente tem o Dr. Marco Canteiro, um médico, uma pessoa super positiva, uma palestra muito bacana, uma conversa muito bacana para tentar entender um pouco de como é que a gente... Ele tem um comentário muito interessante, quer dizer, a gente vai viver por 100 anos, né? Então, como é que a gente vive isso, e principalmente nesse momento, como é que a gente passa por essa fase de aprendizado. E na sexta-feira a gente vai ter o prazer de conversar com o França. Ele entrou aqui. Boa noite, França, tudo bem? E o França é um cara super conceituado, profissional executivo muito bom, trabalhando um pouco sobre essa questão de como é que a gente engaja funcionários, né? Como é que a gente motiva a galera, principalmente nesse momento de pandemia, no momento de estar confinado em casa. Esse é um desafio muito grande e eu confesso que eu quero ouvir muito França, trocar umas figurinhas com ele, porque a gente precisa aprender muito como é que a gente trabalha com o pessoal nesse momento bem complicado. Oi, Fernanda Carvalho, Eliane Mendes, a Dani, William Flores, pessoal da Ford em peso, né? Muito legal, França já está aí. Enfim, então essa é a ideia dessa conversa e hoje eu vou chamar Flávia Moraes, que trabalha, que é a fundadora, né, a sócia fundadora da FCM, uma consultoria de sustentabilidade. Eu acho que esse assunto hoje tá muito em evidência, muito forte, essa coisa da sustentabilidade, da responsabilidade social, das empresas, das pessoas. Então acho que ela tem um papo bem legal. Deixa eu ver se eu chamo ela aqui só um minutinho. Estamos aqui nos aprendendo aqui. Se ela aceita aqui sustentabilidade. Oi, Flávia. Oi, Fábio. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, e você? Também, tudo ótimo. Obrigado por ter aceito o convite para a gente conversar, né, começar esse projeto aí de comunicação para falar de vários assuntos. Eu tenho a honra de começar esse projeto com você. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho. E eu acho que o assunto responsabilidade social e sustentabilidade sempre teve evidência, mas eu acho que agora cada vez mais. Enfim, vamos conversar um pouquinho, mas antes disso eu queria que, obviamente tem muita gente que já te conhece,
mas se você pudesse apresentar um pouquinho, falar um pouco do seu trabalho, enfim, da sua carreira, desse assunto, e aí depois a gente vai conversando um pouquinho mais, pode ser? Pode sim. Bom, boa noite todo mundo. Uma alegria estar aqui participando. E eu sou uma profissional de sustentabilidade. Desde o início que surgiu sustentabilidade aqui no Brasil, eu construí uma carreira dentro de uma multinacional, da Philips. Eu comecei na área de relações públicas, depois eu passei pela área de marketing, trabalhei anos em marketing institucional. Aí eu descobri responsabilidade social e comecei a trabalhar com isso, e depois a minha área se transformou numa área de sustentabilidade e assumi um papel na América Latina. E eu digo que eu fui convertida para a sustentabilidade. Eu não consigo nem imaginar dedicar minha vida a outra coisa profissional de tão importante que eu acho que é a sustentabilidade. E quando o Fábio me convidou para falar sobre responsabilidade social corporativa, eu aceitei com alegria, porque eu acho que agora, mais do que nunca, o mundo corporativo precisa entender o que Isso aí. é responsabilidade social. Eu preparei algumas coisas para falar com vocês, e aí eu gostaria de começar falando sobre o que é responsabilidade. A palavra responsabilidade, ela vem do latim e é responder. É quando eu tenho condições de responder por alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho responsabilidade civil a partir de 18 anos no Brasil, porque ninguém responde mais pelos meus atos. Eu respondo por aquilo. Portanto, eu sou responsável. A resposta vem de mim. E essa palavra, responsabilidade, ela muitas vezes a gente imagina que a gente pode delegar a responsabilidade para alguém. E eu já vi muitas empresas não assumindo a sua responsabilidade social. O que significa isso? Que elas não respondem o que a sociedade espera dela. Elas não conseguem estar inseridas na sociedade e responder, porque uma empresa existe por delegação da sociedade. A sociedade permite que ela exista. E a sociedade também exige coisas das empresas. Algumas coisas são leis e outras coisas são absolutamente voluntárias ainda. Então, quanto melhor a empresa entender o que ela tem que responder, qual é a responsabilidade dela, melhor vai ser o papel social que ela vai exercer. Não existe uma definição universalmente aceita sobre responsabilidade social corporativa. Mas, na maioria das vezes, a gente assume que é um conjunto de políticas e práticas e programas que são atrelados a valores da empresa, a obediência às leis, respeito às comunidades, respeito ao meio ambiente. Tudo isso forma a responsabilidade social dessa empresa. E ela tem que exercer isso também atuando numa gestão ética e transparente, com todas as partes interessadas, os chamados stakeholders, que ficou uma palavra muito utilizada. Eu tenho um amigo que botou o nome do cachorro dele de stakeholder. Mas
voltando para a responsabilidade. Então, a empresa tem que minimizar os impactos negativos que ela produz, sejam ambientais ou na comunidade, na sociedade, e ampliar, aumentar os impactos positivos. E existe um conceito também em sustentabilidade, que é a corresponsabilidade. Então, é quando os indivíduos eles assumem que eles não podem atuar sozinhos. E eles começam, em coletividade, a construir a sociedade. Mas é do que um coletivo de pessoas em função que é a missão daquela determinada empresa. E esses indivíduos estão lá dentro da empresa, mas eles fazem parte de uma sociedade. Essas fazer Uma as travadinha. reivindicações que eles querem desta empresa. Ai, Jesus. Fábio, você está me escutando? Deu uma pequena travada, mas agora voltou. Agora está normal. Fábio, você escuta? Sim, estou te ouvindo agora. Você está escutando agora? Sim, pode falar, continua. Bom, o que eu estava falando é que os membros dessa sociedade agora passam a exigir da empresa também que ela exerça a sua responsabilidade social. E aí entra um outro conceito de sustentabilidade, que é a interdependência. Nós somos todos interdependentes, o ser humano não é independente e a empresa também não é. Essa responsabilidade social da empresa, ela tem que ser baseada na integridade e na ética das ações da empresa. Responsabilidade, integridade e ética são os maiores valores do homem livre. Significa, o resumo disso é venerar a vida. Por isso, Perfeito. sustentabilidade é a preservação da vida, no sentido mais amplo da palavra vida. E a sustentabilidade adota esses valores e vai começar a fazer as suas ações de sustentabilidade e suas ações de responsabilidade social. O que eu quero falar agora é que quando a gente pensa em responsabilidade social, normalmente a gente está pensando em ações que ela vai fazer de investimento em alguma ONG, ou uma campanha de doação, ou alguma coisa, e isso é responsabilidade social, sim. Mas isso é responsabilidade social externa. E existe uma responsabilidade que a empresa tem que ter com o seu público interno. Essa responsabilidade social com o público interno passa por muitas coisas, muitas coisas. Passa por coibir assédio moral, por coibir discriminação dentro da empresa, por não permitir assédio sexual dentro da empresa. A empresa tem que ser inclusiva, ela tem que abrir espaço para a diversidade dentro dela. Isso, normalmente, não é reconhecido como responsabilidade social. E eu acho e advogo que, primeiramente, ser responsável internamente, depois no externo. Então, quando
as empresas falam: vamos fazer um projeto de educação para crianças de uma comunidade carente ou não privilegiada perto da empresa. Eu sempre pergunto: nós conhecemos os filhos dos funcionários? Nós sabemos se eles estão vacinados, matriculados, se eles têm material escolar, se eles têm tudo? Então, a responsabilidade social, ela é de dentro para fora. Primeiro é a técnica do avião. Primeiro eu coloco o oxigênio em mim, depois eu vou atender quem está do meu lado. E eu pensei, Fábio, mas não combinei, não conversei o suficiente com você, de falar um pouquinho como agir, como as empresas podem agir e fazer suas ações de responsabilidade social em época de coronavírus. Não, perfeito. Deixa eu só fazer um comentário. Eu conheci a Flávia no final do ano passado e assim, uma das coisas que eu fiquei muito admirado no comentário dela, que combina com o que você está falando, foi um evento para funcionários de uma empresa, né, que a gente atende. E acho que esse comentário dela é bem oportuno, porque inclusive a frase que assim realmente me tocou foi: não existe pessoas invisíveis, ou não deveriam existir pessoas invisíveis. Essa frase, assim, naquele evento todo, foi para mim muito significante, né? E quando a gente olha para dentro das empresas, e tem tudo a ver com o que você está falando, e eu achei muito importante esse seu comentário, porque responsabilidade social é muito mais do que doação. Eu acho que doação, obviamente, faz parte, é importante, talvez é uma questão muito mais urgente, uma questão de uma necessidade urgente, mas eu acho que combina com a sua fala. A gente que trabalha com comunicação interna tem esse olhar também, e isso, desde aquele momento que você falou isso, ficou muito gravado na minha cabeça, né? Não existe, ou não deveria existir, pessoas invisíveis, e a gente, às vezes, ainda vê dentro das empresas funcionários, enfim, de todas as categorias, ainda invisíveis, por N fatores. Então é muito bom esse comentário seu, porque traz essa reflexão. As empresas devem fazer ações, obviamente, isso acho que é incentivado, mas precisa olhar primeiro para dentro, para entender as características, o perfil, porque inclusive aí é o que a gente sempre diz, né? Você é bem especialista nesse assunto, que é criar uma narrativa que sustente, até falando da sustentabilidade, uma narrativa que sustente para fora. A gente cria primeiro internamente. Então acho que é só para fazer essa contribuição com a sua fala. E, por favor, acho que é muito importante para o pessoal que está ouvindo. Eu só queria fazer um comentário rapidinho. A Liane Trinca acabou de entrar. A Fernanda Carvalho, super apaixonada por você, trabalhou contigo na Philips, também mandou uma mensagem aqui. A Fernanda falou que quando ela chegou lá, você foi a primeira pessoa que recepcionou, que fez vários, enfim, que deu várias dicas para ela. Só para te falar. Então, por favor, pode continuar. Que gostoso ter amigos aqui. Muita saudade da Fernanda, saudade da Cássia, saudade da Silvia, que eu estou vendo aqui que entrou, a Silmara, muita gente que saudade eu adoro. A gente está com saudade da Helene Trinca, a gente está falando com ela, mas a gente não pode ficar mais perto dela por enquanto, né, nesse momento. Né? Pois é, gostoso que ela está aqui também, obrigada. Bom, essa coisa das pessoas invisíveis é, para mim, uma deficiência de olhar. É como se a gente fosse míope, porque todos são visíveis. E quando a gente trabalha em multinacional, em grandes corporações, agora meus clientes, tem muitas pessoas terceirizadas dentro das empresas. E o pessoal da segurança, o pessoal da limpeza, às vezes tem prestadores outro tipo de serviço, todos estão contribuindo para o sucesso daquele negócio. Então, eu realmente levo isso como um valor. Não existe pessoa invisível. E voltando para o assunto, eu comecei a pensar quais são as ações para público interno, pensando especificamente no nosso tema de hoje, que é a responsabilidade social de uma empresa, que ela pode fazer.
para o seu público interno. Desculpa, e também, só um comentário, e talvez, assim, que se você puder também dar uma dica, claro que sempre deve acontecer, mas talvez, inclusive, nesse momento, né, nesse momento que esse assunto está muito latente para todos nós, então, o que eu posso, como empresa, depende do tamanho que eu tenho de empresa, que eu trabalho, que eu presto serviço, enfim, o que eu posso fazer para talvez ajudar algumas pessoas, sim, nesse momento, uma necessidade pontual, mas criar esse conceito, enfim, essa política, esses valores. Acho legal também você trazer um pouco dessa reflexão para a gente. Quando a empresa já tem um programa de sustentabilidade estabelecido, ela certamente considerou a responsabilidade social. E é nesse momento, se ela ainda não tem um programa de sustentabilidade, um projeto de sustentabilidade, ela tem que começar a criar. Ela já está atrasada. E aí, Fábio, eu falo com absoluta certeza, não tem tamanho. Eu conheço projeto de responsabilidade social de padaria. Eu conheço de uma única farmácia. Então, independente do tamanho, eu tenho que ter a consciência que o meu negócio ele está dentro de uma sociedade. Ele não existe isolado, não existe negócio isolado. Um negócio é sempre feito para alguém. Perfeito. E isto posto, eu já tenho que exercer a minha responsabilidade social. Mas, voltando a esse assunto, eu diria que, em tempos de coronavírus, a comunicação interna toma uma proporção, uma importância, porque ela vai ser a estratégia que a empresa vai usar para se comunicar com o seu público interno com uma porção de questões e coisas. Então, como que eu vejo essa questão aí da comunicação interna na época de coronavírus? Um ponto pode ser orientações de uma fonte segura, porque a empresa informando para os seus funcionários e pensando no bem-estar integral deles. Dicas de saúde física. Quais são os sintomas? Se eu sentir, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? E dicas de saúde mental. Porque em época de isolamento, em época de solidão, em época de home office, de trabalho em casa, é muito comum virem as depressões, virem as tristezas. E a empresa pode dar dicas e indicar caminhos para os seus funcionários, caso aconteça. Também descobrir, dentro do seu quadro de funcionários, quais funcionários estão no grupo de risco. Eu tenho o grupo de risco de quem é diabético, eu tenho o grupo de risco de doenças crônicas, diabetes é uma, mas pode ser hipertensão, pode ser problema respiratório, bronquite asmática, e uma porção de coisas que são perigosas em época de coronavírus. E como é que esses funcionários estão? Eles têm as informações necessárias para isso? Uma outra maneira que eu vejo é a empresa aproveitar e dar dicas sobre finanças. Como é que numa época que eu vou consumir pouco, como é que eu posso organizar as minhas finanças? Aí eu estou falando para um público ultra privilegiado que está empregado. Sim. Então, tem salário. Mas, mesmo assim, eu vou ter uma mudança da maneira que eu vou agir com o meu dinheiro. Então, as dicas de consumo consciente, que são dicas de sustentabilidade, e eu vou dar algumas aqui agora, eu posso, em vez de descartar tudo, usar as coisas de uso integral. Um exemplo básico. Em vez de copo descartável, eu uso copo de vidro, porque é o uso integral.
eu saio do excesso para a moderação, do tangível para o intangível. Um exemplo básico, eu vou cultivar relações. Isso é intangível, mas eu posso praticar esse consumo. Em vez de eu usar o consumo como um fim em si mesmo, eu parto para um consumo como um instrumento de bem-estar. Eu deixo de viver para consumir e passo a consumir para viver. E do viver para trabalhar, do trabalhar para viver. E agora mais do que nunca. Porque nós estamos em home office e nós estamos acumulando funções. Antes nós estávamos no trabalho, saímos... Esse barulho não é da minha casa, tá? Você está reclamando do barulho, mas aqui está em silêncio. Tá. Bom, mas voltando para essas dicas do consumo, então, eu vou pensar mais em felicidade nas relações humanas, em amizade, afeto, amor, emoção, vou pensar na arte. Vou pensar em filmes, vou pensar em poesia, vou pensar em outras coisas. E desvio daquela minha compra frenética. Essa é uma maneira que a empresa pode estar trabalhando com seus funcionários, dando essas dicas, né? Mas deixa eu só fazer um comentário aqui, Flávio, que eu acho bem interessante, né? E aí, trazendo um pouco para os RHs das empresas, eu estou fazendo alguns trabalhos com algumas empresas, o que talvez o mais interessante que você trouxe até agora é que isso é responsabilidade e isso é sustentabilidade. Porque, às vezes, para quem não está no dia a dia muito envolvido com isso, talvez não tenha a informação e conhecimento como você tem, por exemplo, talvez até faz isso, mas talvez não de uma maneira organizada. Então, quando você disse agora há pouco, e eu super concordo com você, da questão do consumo consciente, da questão das pessoas que vão... Eu tenho algumas empresas que eu estou trabalhando que a gente está fazendo comunicação de redução de salário, redução de carga de jornada de trabalho. Mas eu gostei muito desse comentário seu, porque às vezes parece que a responsabilidade social parece que é de uma outra área, parece que é um outro agente, parece que eu preciso, enfim, investir muita coisa, e não, às vezes no próprio RH seu que você já tem hoje, já tem essa ação, né? Claro que precisa estruturar, precisa trazer o conhecimento um pouco mais elaborado, mas é muito legal, porque quando eu falo em trazer informação, leveza, uma coisa que eu sempre me bato nessa tecla, a gente trazer um pouco de leveza, isso é muito bom ouvir de você. Isso já é um pouco de responsabilidade social, um pouco que eu digo assim, de uma ação de responsabilidade social e sustentabilidade, né? Eu não preciso criar nada novo no primeiro momento, né? Não. O que eu preciso é aprimorar. Eu preciso orientar. Eu vou dar um outro exemplo agora. Está todo mundo trabalhando em home office, eu também. Eu, inclusive. E existe uma questão aí ligada à diversidade e responsabilidade social muito séria. E as empresas têm que parar e pensar nisso, que é questão de gênero. Porque as mães que estão em casa trabalhando, muitas vezes elas têm filhos pequenos. E o filho não consegue ter o limite. Agora você não fala com a mamãe que a mamãe está trabalhando. Ela está participando de uma reunião com o presidente, com o diretor, com o chefe dela, seja lá com quem for, e a criança interrompe e pede uma coisa. Isto é uma realidade que normalmente ocorre com mães, muito mais do que com os pais. E a mãe, quando os pais estão em home office, ela adquiriu uma outra função, que é segurar o filho. Que é também segurar o filho e não tem a contrapartida de alguém segurando para ela poder participar dessa reunião. Mas entrou uma sobrecarga aí, muito grande, porque as crianças estão tendo aula online. Então, ela também tem que acompanhar a criança. E ela não tem mais ajuda na casa porque medo de contaminação.
Então, existe um momento bem complexo ligado a gênero no coronavírus, no que se refere a home office. Eu tenho assistido coisas inacreditáveis. E eu acho, se as empresas não tiverem esse olhar e não entenderem a sobrecarga que está em cima dessas mulheres com filho pequeno, trabalhando, tendo que acompanhar a escola e fazendo reuniões, e não ajustarem isso, vai ficar bem pesado, o que já está complicadíssimo. Hoje, só fazendo um comentário em cima disso, eu falei com a Fernanda Carvalho hoje, a gente trocou algumas mensagens, e ela falou até um comentário que eu achei interessante. Parece que as pessoas estão em casa trabalhando, parece que, não sei, o sentimento que precisa produzir, e ficam marcando reuniões atrás de reuniões, né? Uma coisa meio maluca, né? Parece assim, parece que tem uma disputa de produtividade, né? Umas coisas assim, as pessoas, obviamente, que estão trabalhando, claro, mas talvez tenha até um pouco de exagero, porque uma das coisas que você falou, acho que é importante, as empresas, elas entenderem, eu até sempre falo esse termo, as pessoas não estão trabalhando de casa, as pessoas estão confinadas em casa. É um pouco diferente. Quando você trabalha em casa, você tem uma liberdade de sair, de repente ir, voltar. Nós estamos confinados em casa. Aqui em casa a gente também está com esse desafio. Tem um filho pequeno de 1 ano e 3 meses. É o que você falou, ele não sabe que o pai dele está em reunião, que a mãe dele está ocupada, ele quer atenção toda hora. Enfim, concordo totalmente com você. Acho que é um desafio grande as empresas entenderem um pouco isso também. Eu não sei como é que as empresas estão fazendo de verdade com as agendas de trabalho, porque não dá mais para você marcar reunião toda hora, todo momento. Você tem esse compromisso, no caso das crianças, enfim, pessoas que têm gente para cuidar, né, com alguma questão de saúde, né, é bem importante esse comentário seu mesmo. E acho também, Fábio, que essa quantidade de reunião, essa quantidade de coisa, também está ligado a essa coisa da invisibilidade. Como existe o medo de perder o emprego, então eu quero falar, eu estou presente, eu estou aqui. Entendi. Mesmo que me dedicando, eu lavo, passo, cozinho, mas as mulheres entraram no mercado de trabalho falando isso, né? Pode deixar, eu quero ir trabalhar numa época, estou falando de 1930, que se pedia para o marido para trabalhar, e ela falava, pode deixar, eu vou trabalhar, mas eu lavo, passo, cozinho, você não vai nem notar. Você não vai nem perceber que eu estou fora. Então, a gente vem de um processo histórico pesado. E isso, numa situação assim, eu acho que tem essa questão aí de sobrecarga, de tudo, que pode ser ajudada pela empresa. A empresa pode expandir consciência e ver o que ela pode fazer com isso, né? Então, as reuniões com vídeo ou sem vídeo, né? A gente tem discutido muito isso, porque só escutar a voz, você não vê a pessoa, tem uma linguagem corporal que é imensa, onde eu me comunico pelo meu olhar, pela minha postura, pelo meu jeito. Então, eu já conheço histórias de empresas que estão aconselhando o vídeo para humanizar esse trabalho que é online. Então, eu acho que essa parte toda interna, de comunicação interna, eu classificaria. Tem uma que está pensando na saúde física e mental, tem outra que está pensando nas condições do trabalho de homens e mulheres. Tem muitos homens com muitas dificuldades também, passando por bastante problemas, mas também é uma grande oportunidade de eu oferecer conteúdos, de eu oferecer aprendizados de uma forma muito diferente. E discutir mesmo internamente que grau de exigência que nós vamos ter com relação à produtividade e quanto isso vai impactar os negócios.
porque isso não é uma realidade brasileira, isso é uma realidade global, isso está sendo discutido no mundo inteiro. No mundo inteiro está falando, e agora? Como fica? Quando voltaremos plenamente? E voltaremos plenamente? Hoje eu escrevi para um amigo meu que é diretor de sustentabilidade, e ele falou, eu estava conversando com ele, ele falou, o que te irrita mais em época de coronavírus? E eu respondi para ele, são as pessoas que falam quando nós formos voltar ao normal. Que normal? Que normal, né? Eu não quero voltar para aquele normal. Aquilo não é normal. A gente está destruindo o planeta, a gente está respirando ar poluidíssimo, a gente tem questões de segurança, tem questões de trânsito, a gente tem tantas questões que podem ser debatidas agora para a gente, quando voltar para uma nova realidade, que eu chamo de nova realidade, eu acho que nunca mais a gente volta para, ou pelo menos esse é meu desejo muito forte, que a gente não volte para uma realidade que é destrutiva, que a gente não volte para uma realidade que não está permitindo o planeta respirar, que não está permitindo a natureza se reabilitar. Então, não estamos produzindo pessoas neuróticas dentro das empresas. Está todo mundo sobrecarregado. Que mundo é esse? Que sociedade é essa que nós estamos construindo? Mas eu queria colocar mais uma coisa para o público interno, para as empresas que já têm programa de voluntariado. Deixa eu só falar uma coisa. A Patrícia Seulin fez até um comentário também nessa linha, que é mães separadas também. Imagina, você tem imagina, a pessoa está em casa, talvez o que você falou, não tem alguém para acompanhar, enfim, a pessoa não está te ajudando, né? A pessoa, você tem, além de tudo isso, pessoas que têm mães com filhos, mães separadas, enfim, também só para... E mães separadas com as avós sem poder ajudar, porque elas são perfeito. grupo de risco. Então, a ajuda constante também, eu lembro bem do ex-ministro Mandetta, ele implorava para não deixar a criança com a avó, porque crianças, elas estavam na escola e elas eram assintomáticas e tinha toda aquela outra questão. Então, era ainda uma dificuldade a mais que era colocada, né? Mas eu queria colocar uma última coisa para a gente falar um pouquinho da responsabilidade fora do muro da empresa. Mas ainda dentro do muro da empresa, quem já construiu um programa de voluntariado pode aproveitar este momento para discutir com os voluntários. Eles são muito criativos e eles são excepcionais na compreensão da responsabilidade, que foi o início da nossa conversa. Quando você diz voluntários, você está falando voluntários dentro da empresa ou pessoas voluntariado corporativo. Desde que ele trabalha? Da empresa que ele trabalha, já existe um programa de voluntariado corporativo. Esses voluntários, eles podem se reunir virtualmente e discutir que ação a gente poderia propor e fazer nessa empresa. Então, esse é um grupo de pessoas. Eu trabalho sempre com voluntariado, eu tenho loucura por isso, porque eu acho que são as pessoas que já assumiram responsabilidade e não estão delegando para ninguém. Mas elas mesmas tentam fazer a parte delas, né? Eu chamo essas pessoas as pessoas de boa vontade, as pessoas que querem participar. E agora eu queria falar um pouquinho sobre responsabilidade social externa. Deixa eu só fazer um comentário. Um dos motivos que eu, além de todo o seu conhecimento, que eu pensei em você, é porque nesse momento começou essa onda de lives aí, né, de shows dos cantores, que eu acho que é bacana, no ponto de vista, enfim, talvez, esse é uma outra conversa, mas assim, é o quanto eles também estão se recriando enquanto profissionais, né, os shows ao vivo devem demorar para acontecer,
E aí comecei a ver um monte de gente doando, um monte de gente, e isso chamou atenção. De novo, não entendo que seja uma coisa como uma política de sustentabilidade, não é isso, mas eu só queria te perguntar o quanto você acha que essa ação dos cantores, dos artistas, impactou. Por exemplo, eu conheço já há bastante tempo um Amigos do Bem, desde a época que eu trabalhei na Ford, estou vendo muita gente fazendo ações do ano com Amigos do Bem, recentemente acho que foi a Sandy Júnior, Citão de Chororó, né? Também tem, acho que a Mesa Brasil, enfim, a ideia não é julgar a entidade, mas eu só queria te perguntar o quanto você acha que esse momento também traz talvez essa onda de um pouco um pouco mais de luz para essas questões aí de responsabilidade como doação específica, não como um programa, né? Eu nasci, cresci e vivo num país que pratica muita injustiça social e que tem muita desigualdade social. Então, eu jamais seria contra doação. Em tempos difíceis da Covid-19, mais do que nunca. Nós dois prestamos serviço para uma empresa que está ajudando uma ONG que está levando cestas básicas para os lixões, aonde as pessoas estão procurando o resto de comida para comer. Porque quem vendia bala na rua, quem fazia malabares, quem dorme lá na rua, quem vivia bico, né? recebendo ou oferecendo um servicinho para muita gente que passava, perdeu essas pessoas. Elas não têm mais o consumidor, entre aspas, delas. Então, aumentou muito o número de pessoas que estão precisando de doações. E o que eu acho de artista fazer isso? Eu acho a mesma coisa que eu acho de qualquer ser humano tentar mobilizar pessoas e tentar fazer coisas para o outro. Eu acho louvável, eu acho super louvável. Eu acho que a gente tem que apoiar, sim, tem que ajudar, sim, mas não pode ser qualquer ONG, qualquer pessoa. Primeiro, eu tenho que verificar idoneidade. Se a doação que eu estou fazendo vai chegar lá no beneficiário que eu quero que chegue, que eu quero ajudar. Mas eu conheço muitas pessoas que estão se mobilizando, que estão cozinhando para moradores de rua. Então, eu acho que esse é um momento que desperta na gente uma humanidade. Você se reconhece como da raça humana. E essa raça humana está sofrendo uma barbaridade, porque ela está sofrendo angústia de perder emprego, ela está sofrendo medo da renda cair, de perder totalmente a renda, ela está sofrendo medo da morte, de ser contaminada, ela não está, estou falando especificamente do Brasil, ela não tem uma direção muito clara o que é para fazer. Nós vivemos num momento, cada um puxa de um lado, achando tem que voltar ou não tem que voltar. Então, eu coloco coisas à frente da vida, que, no meu ponto de vista, não adianta você garantir nada se você não for garantir sua própria vida. De novo, a questão da máscara. Primeiro, eu tenho que garantir que eu esteja viva, até para eu poder ajudar os outros, né? Agora, isto tem que ser feito. Se a empresa resolver fazer doações, ela tem que ter uma estratégia. Ela tem que pesquisar aonde ela vai colocar aquele dinheiro e fazer aquela doação. Pode ser em espécie, pode ser em produto daquela empresa. Estou vendo muita empresa abrir mão. E tem um outro tipo de participação, por exemplo, empresa de cosmético que paralisou linha inteira para produzir álcool, gel. Né? E empresa
de roupa, confecção, que deixa de fazer roupa para ir fazer máscara. Então, eu estou vendo empresas assumirem papéis sociais antes não pensados, que é o momento mesmo da gente dar as mãos e nos ajudarmos. Mas, além da doação... Só uma pergunta. Teve alguém que perdi o nome aqui, mas depois eu vou achar. Ela só fez uma pergunta que eu acho importante. Você acha que esse movimento das empresas, das pessoas, elas vão continuar depois do Covid, enfim, depois do auge? Ou você acha que é uma coisa, pela sua experiência, é uma coisa pontual desse momento, dessa coisa mais humana que está todo mundo vivendo? O André, que está participando aqui com a gente, ele fala muito da consciência de morte, né? A gente está vivendo uma consciência de morte nesse sentido. Então, acho que isso desperta essa humanidade, muito importante. Mas, assim, de verdade, pela sua experiência, você entende que isso continua ou vai passar uma onda e talvez, sei lá, em dezembro a gente volta sem essas questões? Qual que é a sua expectativa nesse sentido? Essa pergunta foi feita pela Valéria. Eu acabei de ler aqui, aproveito para mandar um beijo enorme para a Valéria, que é minha amiga e vizinha de infância, imagine. Uma pessoa adorável, que trabalha muito, muito para o social. Eu acredito, respondendo a pergunta específica da Valéria, que a gente está num momento de crise. E nesse momento de crise existe mesmo uma união e uma vontade, talvez mesmo pelo medo da morte. Se isso for feito pelo medo, passando a crise, passa tudo. Ninguém vai fazer mais nada. Se isto for feito por expansão de consciência, que eu torço muito para que os líderes da empresa estejam expandindo a consciência do papel social da empresa, isto não acaba. Ao contrário. E eu gostaria de falar que eu comecei a trabalhar com responsabilidade social na campanha do Betinho. Foi a campanha contra a fome no Brasil. Tem uma geração que não deve estar entendendo o que eu estou falando, mas eu comecei lá. E nessa campanha que eu liderei dentro da empresa, e comecei numa discussão com o presidente que eu queria fazer, e ele falava, é uma campanha política, Flávia, porque o Betinho era de esquerda e tinha muito forte, e eu falava, para mim não é esquerda e direita, é fome. Não tem esquerda e direita, para mim não é político, para mim é sobrevivência. Vamos fazer, não sei o quê, e ele não queria envolver o nome da empresa. Aí eu pedi para ele, então posso fazer com as pessoas que trabalham aqui, mas não usando o nome da empresa, só usando o conhecimento que eu tenho dessas pessoas. E foi um sucesso estrondoso, porque era um momento tão dolorido quanto agora. E todo mundo se mobilizou e a arrecadação foi um absurdo de alimentos. Resumindo, a empresa ficou com vergonha e dobrou a doação de alimentos. Foi quando eu despertei que talvez eu tivesse condição de liderar movimentos de responsabilidade social e de criar projetos de voluntariado e de pensar nisso. Foi quando eu fui estudar, eu fui fazer curso, estudei primeiro responsabilidade social, depois fui estudar sustentabilidade, buscando justamente isso. Eu tive a sorte e o que aconteceu foi expansão de consciência, e não foi. Então, eu tenho uma história de vida e acredito que existam possibilidades das empresas realmente se transformarem em mais participantes, mais inseridas na sociedade onde elas estão. Mas existem outras ações sociais que as empresas podem fazer. Por exemplo, privilegiar, se quando eu
for buscar um fornecedor, se eu privilegiar fornecedores pequenos, de minoria, se eu adotar critérios de compra aonde eu vá buscar mulheres que estão liderando negócios, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, de repente eu tenho uma possibilidade de privilegiar minorias comprando dessas minorias. Desde um pequeno negócio ao lado, um coffee break, quando eu voltar a ter reuniões, até grandes projetos onde eu posso ter um pool de fornecedores. Essa é uma maneira de eu ajudar economicamente para todos crescerem e não ficar, porque todos nós sabemos que, nesse momento, os grandes grupos poderosos não vão falir. Eles não vão, o negócio não vai quebrar. Agora, se esses grandes negócios puderem ajudar pequenos negócios a se manterem em pé, pequenos fornecedores e outras empresas assim, eu estou exercendo minha responsabilidade social, privilegiando isso. Eu posso também ampliar minhas parcerias com as ONGs. Eu posso ver quais são as causas que a minha empresa abraça e colocar mais investimento, ajudar quem está fazendo. Não preciso eu fazer direto, mas eu posso ajudar quem eu estou fazendo. Eu posso passar o conhecimento que eu sei, por exemplo, todo aquele conhecimento interno que eu falei, eu posso passar para os meus parceiros de negócio. Eu posso dar dicas para os meus parceiros sobre tudo que eu coletei de informação sobre cuidados com bem-estar e saúde e cuidados com o bem-estar mental, psicológico das pessoas. Então, existe muitas maneiras de eu exercer a minha responsabilidade social, não só fazendo campanhas de doação. Eu posso estabelecer mesmo como é que eu vou agir nesta época de crise. E ainda falando o que eu tenho que fazer, se a minha empresa não tem um comitê de crise, ele deveria ser criado agora. Porque esse comitê de crise vai ter o foco específico na crise que está acontecendo e vai buscar qual é a expertise que essa empresa tem e como eu vou poder colaborar e como eu vou poder ajudar. Ainda pensando nisso, a empresa deveria ter o conhecimento, se algum funcionário dela contraiu a doença, praticamente ela saberá, mas se algum familiar dele contraiu, se ele está precisando de algum tipo de informação, de algum tipo de ajuda. Essa doença está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Então, é muito provável que tenha alguém bem próximo de um funcionário da empresa passando por uma questão muito difícil. Eu tenho lido os depoimentos de médicos e enfermeiras e tudo. As mortes, além de ser uma morte terrível fisicamente, ela tem um componente psicológico muito traumático, porque é a morte no absoluto isolamento. E não sofre só quem morre, sofre demais a família que está perdendo uma pessoa e não pode nem dar um funeral digno para essas pessoas. Recentemente, um pai de um amigo meu faleceu, que não foi de coronavírus, ninguém pôde ir ao velório.
E isso foi uma dor muito terrível. Talvez eu tenha dentro da minha empresa alguém que esteja vivendo essa dor, vivendo esse sofrimento. Como é que eu posso ajudar? Como eu posso estar presente como empresa nesse momento complicado? Então, eu acho que o fundamental é a gente expandir o olhar, não ficar só nas coisas básicas, pensar muito, muito, muito. Por isso que eu trabalho muito bem com comitês, eu adoro. Eu sempre acho que cada vez que a gente reúne pessoas, a gente chega em soluções melhores. Várias cabeças pensando e buscando soluções. Agora é uma época para pensar nisso também. Se a gente está fazendo tantas reuniões de trabalho, tantas, vamos fazer uma para ver o que essa empresa possui de nobre, de bacana, de expertise, de conhecimento, que eu poderia disponibilizar nesse momento. Então, Flávia, só um comentário. A gente tem um tempo, porque o Instagram aqui permite 1 hora só de conversa, né? Daqui a pouco já vai terminar, para também não cortar eu e você assim, de uma maneira muito mal educada. Mas assim, só para... Gostaria que você finalizasse, mas eu achei fantástico esse comentário seu, porque eu acredito que comunicação interna, parecido com o seu trabalho, tem muito a ver de comportamento, né? Tem muito a ver da gente entender o cenário, entender a cultura da empresa. Então, eu acho que isso é muito, muito importante que você está falando, né? Essa questão das pessoas, se tem alguém doente, empregado, familiar. Talvez, se eu pudesse falar de uma maneira bem simplista aqui na minha visão, é que o líder, o RH, tem muita gente aqui de RH acompanhando a gente, ele precisa ter essa visão muito apurada nesse momento, de tentar, na medida do possível, junto com os desafios do trabalho, mas tentar trazer um pouco de leveza para essas pessoas. E talvez seja o grande momento que as empresas precisam de verdade praticar empatia, né? É verdade. Isso, no bottom line, vai beneficiar a empresa. Só para falar, você pode continuar e daqui a pouco a gente vai terminar, mas pode completar a sua fala, só para também não cortar a gente. Mas, por favor, pode completar. Se puder deixar um recado para todo mundo, por favor. O que eu gostaria de falar para vocês é retomar para o meu início da fala, que é a responsabilidade, que é o tema da nossa conversa hoje. Então, eu diria que ser responsável é ser capaz de considerar fatores, de equilibrar as coisas. E para eu fazer isso, é que eu propus aqui nessa conversa essa expansão de consciência. Eu quero agradecer, eu estou vendo um monte de amigo aqui, um monte de colega, um monte de pessoas que faz tempo que eu não vejo. Eu achei uma delícia. Vamos fazer a segunda. E eu queria terminar a minha fala citando o Brecht, que ele tem uma frase que eu adoro, que é: em tempos como esse, de sangrenta desorientação, de arbítrio planejado, de desordem induzida e humanização desumanizada, que nada seja dito natural, para que nada seja dito imutável. Nós podemos mudar e nós vamos mudar, porque depende de nós. Então, muito obrigada por essa chance super bacana. Eu fiquei muito feliz e desejo para cada um de vocês que estão me ouvindo muita saúde, muita expansão de consciência, e que nós possamos colaborar cada vez mais com esse mundo que a gente faz parte. Muito obrigado, Flávia. Acho que alguém perguntou aqui. Fica gravado, sim. A gente
Faltam 15 segundos, vai acabar, mas fica gravado aqui no nosso Stories. Depois vocês podem entrar e ver com mais calma. Obrigado, Fábio, de coração. Um grande beijo para vocês. Um beijo para cada um. Por enquanto virtual, logo logo